Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia para a turma da segunda EJA. Hoje eu vou fazer a correção de uma atividade que eu passei recentemente, falando principalmente sobre Platão e a universalidade do valor. Vou colocar aqui na tela as questões para a gente começar a corrigir. É uma atividade bem interessante. Vocês com certeza devem ter em algum momento se identificado, com relação às questões, porque afinal de contas todos nós temos valores, E vamos desenvolvendo valores à medida que a gente vai crescendo, A cada dia e amadurecendo também. A primeira questão, ela diz o seguinte, Platão, ao descrever, ou aliás, ao escrever o diálogo A República, tratou de que a República é uma obra de Platão. E aí, quando ele fez essa obra filosófica, do que ele tratou em A República? Indo aqui para o livro, na página 130, porque essa atividade ela está inserida dentro desse contexto, da página 130, a gente vai analisar exatamente isso. Eu vou só abrir aqui novamente o compartilhamento para poder mostrar também, essa página 130 do livro. Ok, agora deve ter aparecido, Essa é a página 130 do livro de vocês. Vamos lá, selecionar aqui o cursor, Aqui no recantinho, página 130. Lá no topo da página, Platão e a universalidade do valor. Bom, nessa obra, A República, ele trata da ideia de justiça e a exemplifica com um modelo perfeito, que é a cidade justa. Onde essa cidade justa, ela teria, por característica, pessoas que encontrariam a felicidade. Elas viveriam de acordo com a sua própria natureza e seriam aptas a fazer a escolha certa entre os valores e agir corretamente. Então foi nisso que o Platão se concentrou ao escrever A República, sua obra que ele criou, tá bom? Essa cidade justa, a gente vai falar sobre como seria daqui a pouco, nas próximas questões. Então, resumindo, trata-se sobre justiça, aqui dentro da obra A República. Tá certo? Essa é a resposta da primeira questão. 2. De acordo com Platão, somos felizes quando vivemos como? E aí, para chegar até a felicidade, Como nós, o que a gente precisaria, para atingir esse fim, para sermos felizes? De acordo com Platão, somos felizes quando vivemos de acordo com a nossa natureza e não somos forçados a viver contra ela. Tá bom? Não ir de encontro com as nossas vontades, Vamos dizer assim. Fazer aquilo que a gente deseja, Então, para garantir a felicidade de uma cidade, seria necessário possibilitar aos cidadãos o autoconhecimento, assim, o conhecimento da própria natureza, com qualidades, particularidades e habilidades. Dessa forma, a pessoa conseguiria atingir a felicidade. É uma questão, assim, que se a gente for analisar, tem sentido, Para chegar à felicidade, a gente tem que saber do que a gente gosta, Do que a gente não gosta. A nossa natureza é ir atrás do que a gente gosta e ficar longe do que a gente não gosta, Então, através do autoconhecimento, que é saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, É que a gente vai entender como encontrar a felicidade.
certo? Próxima questão. Número 3. Caracterize os 3 temperamentos básicos ou caracteres básicos idealizados por Platão. Temos aqui A, B e C. O primeiro caractere é o concupiscível. Concupiscível. Como se caracteriza esse temperamento, o caráter concupiscível? Um pouco mais adiante, aqui na página 131, vai falar um pouco sobre esses 3 temperamentos. Página 131, aqui embaixo. 131. Aqui, ó. Com relação ao temperamento, né? Platão afirmou que nós temos, né? Que a forma é a forma como as 3 almas se temperam, né? Se misturam, com uma delas predominando, na visão de Platão. O concupiscível vai predominar os desejos, as paixões. A pessoa com esse caráter reflete, mas na sua vida ela é controlada pelos desejos, prazeres ligados ao corpo. Quando precisa decidir alguma coisa, é a impulsividade do desejo que prevalece. Então ela não vai usar muito a razão, né? Ela é impulsiva, vamos dizer assim. Você conhece alguém que tem essa característica, né? De ser impulsiva. Por quê? Porque ela deixa predominar os desejos e as paixões. Ela vai mais na emoção, vamos dizer assim. Vai mais no impulso, para falar a verdade. Continuando na letra B, caráter irascível. Aí sim, aqui vai com relação às emoções, né? Predominam as emoções e a defesa do corpo. Ela deseja, reflete, porém, as suas decisões são tomadas de forma colérica, sempre visando a preservação da vida. Tá bom? E o racional. Terceiro temperamento. Predominar a razão. O caráter racional não torna a pessoa fria e excessiva. Ela deseja, se emociona, mas suas decisões são sempre tomadas de forma racional, de maneira muito bem pensada e avaliada. Se você prestar atenção, o ser humano tem os 3 temperamentos. São básicos, né? Todos têm. Quem de nós nunca agiu por impulso, né? Ou de uma maneira que tornou evidente, né? Que nós agimos com base em nossos desejos ou paixões, né? Ou quem de nós não deixou a emoção falar mais alto, né? Em defesa do próprio corpo. Às vezes, em situações mais extremas, a gente deixa isso acontecer. E com relação à parte racional, todos nós também agimos de maneira racional. É necessário, né? Na nossa vida nós agimos de forma racional. Afinal de contas, quando a gente analisa as coisas, avalia, pensa bem antes de fazer algo, as consequências tendem a ser positivas. Enquanto que se a gente deixar que a nossa vida seja controlada por impulsos, né? Ou por emoções, talvez as consequências não sejam tão positivas, porque podemos dar de cara com um muro, né? Em alguma situação, em algum outro momento. Tá certo? Porque nós temos uma figura mostrando que o ser humano ele tem todos os 3 temperamentos. Tá bom? Concupiscível, irascível e irracional. E na visão de Platão, tá? Questão número 4. Platão afirmou que a cidade justa devia contar com 3 classes sociais. Como seria? Como seriam essas classes sociais da cidade justa? Descendo um pouco mais, a gente vai conseguir encontrar essas características da cidade justa.
tem que ter essas três classes sociais, né? Com os três tipos de pessoas que a gente analisou aqui, com caráter concupiscível, irascível e irracional. E aí elas teriam suas funções. As de caráter concupiscível seriam responsáveis pela produção, então seriam os artesãos e profissionais em geral. Viveriam de forma absolutamente livre, como pede seu caráter. Tá bom? Então, esse caráter concupiscível das pessoas, elas agem mais com base nos seus desejos, suas paixões, de maneiras impulsivas, seriam os artesãos, dentro daquela cidade justa. Já aquelas que vivem de acordo com as emoções, que são de caráter irascível, seriam os guerreiros, guardiões da cidade, porque viveriam de acordo com a sua coragem. Por quê? Porque eles deixam para dominar o que? As emoções e as defesas do corpo, né? Então, seriam os guerreiros, protegendo, né? Seriam os guardiões. E as pessoas de caráter racional seriam a terceira classe, né? Dentro dessa cidade justa. Por quê? Eles iriam ser os administradores, responsáveis pelas atividades de gestão, porque seriam capazes de governar com justiça. É necessário, né? Uma pessoa que está governando, administrando, ser racional. Afinal, elas têm que agir de maneira bem pensada, né? Avaliada. Se ela agir assim, com certeza ela vai governar com o quê? Com justiça. Pessoal, isso aqui é filosofia, certo? Vocês estão estudando filosofia. Aqui é a cidade justa no ponto de vista de Platão. Na época dele existia alguma cidade assim? Dificilmente. Porque não existe na prática uma cidade realmente justa, tá? Em todas as cidades existem injustiças. Então isso daqui na verdade é uma teoria, tá? Uma filosofia, porque seria uma cidade ideal, né? Uma cidade imaginária que deveria existir, mas na prática nunca existiu. Porque nenhuma cidade é perfeitamente justa, sempre há injustiças. E nós mesmos, enquanto cidadãos, né? Vocês aí em Acari, eu aqui em Caicó, a gente vê que, mesmo sendo cidades pequenas, às vezes a gente imagina que é pequena, que não tem muito problema não. Mas tem, né? Tem injustiças. Então, por mais que a gente pense que predomina a justiça, mas sempre há injustiças. Em algum momento já existiu, ou vai existir, ou existem injustiças dentro das cidades. Tá bom? Então, a cidade justa, na prática, nunca existiu. Nem vai existir, porque as pessoas elas são passíveis de serem injustas, né? Na verdade. Isso é a verdade. 4. Aliás, 5. Explique o que é a virtude para Platão. Platão, ele falou com relação à virtude. O que é a virtude? Parte, a página seguinte, aqui agora 132, vai falar aqui com relação à virtude. Aquele que age de acordo com a sua própria natureza é qualificado que virtuoso. Uma característica que designa o indivíduo capaz de fazer o bem para si mesmo e para os outros. Então, essa é uma pessoa virtuosa, faz o bem para si mesmo e para os outros. Aí vem, a virtude para Platão é o principal valor compartilhado pelos cidadãos da cidade justa, porque é aquilo que move suas ações. Certo? Então, na cidade justa, as pessoas deveriam ter a questão da virtude, serem pessoas virtuosas, tá bom? Assim elas ajudariam elas mesmas e as outras pessoas da cidade, né? Por exemplo, o político que procede com razão, legislando em observância às leis e gerindo os bens públicos de acordo com as necessidades da cidade, ele vai ser um virtuoso. Tá entendendo que a cidade justa ela não existe? Hoje a gente tem isso aqui acontecendo, né? Ah, mas em país A, B ou C, que não é o Brasil, nós temos pessoas que gerem os bens públicos de acordo com a necessidade da cidade.
Realmente, em comparação com o Brasil, há países onde a honestidade na política é muito mais presente, né? Mas podemos alegar que não existe corrupção nesses países de jeito nenhum, dentro das cidades. Será que não existe nem um pouquinho? A gente não pode garantir. Dificilmente vai existir um lugar que é 100% justo, onde as pessoas são 100% virtuosas, né? Que pensam não só em si mesmo, mas também nos outros. Tá bom? É bem difícil. Na verdade, eu alego para vocês que é impossível você achar um lugar onde as pessoas sejam 100% virtuosas. Nós mesmos, às vezes, erramos, né? E deixamos de ser virtuosos, né? Às vezes a gente se torna um pouco egoísta em alguma situação e deixamos de pensar nos outros, né? Mesmo que a gente não goste de ser assim, né? Mas em situações da vida, né? A gente tenta ser generoso, mas às vezes não é. Às vezes acaba sendo um pouco egoísta. Deixa-se de ser um pouco virtuoso nesses momentos. Tá certo? Número 6. Cite exemplo de valores que para Platão são ou eram considerados universais. Mesma página aqui, pessoal, um pouquinho mais abaixo, né? No parágrafo seguinte. É possível que se entenda a virtude como valor individual. Cada um vai ter, né? Individualmente. O que, entretanto, é um equívoco. Afinal de contas, pessoal, cada pessoa tem, né, as suas virtudes. Mas nós podemos ter a virtude também sendo presente em um número maior de pessoas, né? Em um grupo de pessoas, em uma sociedade, né? Em uma família, enfim. Aí para Platão, valores como a felicidade, justiça e virtude são universais. Valem para todos em qualquer época e lugar. Então, ó, felicidade é universal, todo mundo pode chegar até a felicidade. Justiça, todo mundo tem o senso de justiça. E a virtude, todo mundo pode ser uma pessoa virtuosa, pensando em atingir o bem para si mesmo e para os outros. Então são universais, dessa forma todo mundo pode ter esses valores aí. Sim, tá ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da nossa atividade. Para vocês acessarem o livro, é só vocês entrarem nesse link aqui. Ah, mas eu não consigo, Marcos, porque quando eu boto o cursor em cima, ele não vira uma mãozinha, né? Não vira um link. Se você segurar Encontre, ele vira, ó. Eu tô apertando Encontre aqui. Na hora que eu aperto Encontre, ele vira uma mãozinha. Daí você clica, quando ele virar uma mãozinha, vai direcionar para o site. Se você tiver com o Word aberto. Ah, mas eu uso o celular. Se você estiver usando o celular, você seleciona o texto, copia o texto, né? Copiar, né? E aí você vai lá na barra da internet, né? Do seu celular ou do seu telefone, né? Se quiser deletar, pode deletar. Se não quiser, aí só dá o Ctrl+V, dá Enter. E aí ele vai direcionar para esse livro de filosofia que nós estamos usando nesse ano, né? O livro de filosofia de Silvio Gal. Experiência do pensamento. É para entender? Se não ficou nenhuma dúvida, então eu acho que é isso aí, tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente continua falando ainda um pouco sobre Platão, só que dessa vez a historicidade dos valores, certo? Qualquer dúvida vocês podem mandar no privado ou pelos comentários aqui do vídeo também. Tenham um bom dia, a gente se vê, tchau.